Vamos que vamos! Fico toda hora me olhando pra cá, cara. Tem que olhar pra cá, meu. Eu tô falando com a galera aqui, não é ali, é aqui. Só que aqui eu olho e eu acho tão bonito esse cara, meu Deus do céu, que cara lindo. Sou eu. Esse cara sou eu. Fala, meus amigos entusiastas do mundo cripto, e vamos fazer uma sequência, né? Eu ensinei num vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima, mostrando passo a passo para configurar o TradingView de vocês e tal, de uma maneira semelhante, né? Tipo, da que eu configuro. E agora aqui eu vou mostrar para vocês um básico do básico, né? Não sei se tudo nesse vídeo sobre análise gráfica. Tá? Lembrando, o gráfico é o mesmo para mim, para vocês e para qualquer pessoa no universo, tá ali. Então já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e roda a vinheta e vamos pro vídeo. E hoje não tem muita frescura e é isso. E foi. Que cara mais engraçado. De novo, eu estou aqui trancando o preço, mas vocês já entenderam isso, então vamos lá. Lembrando, o gráfico ele é o mesmo para mim, para você, para qualquer pessoa e para o melhor trader do mundo. O que quer dizer isso? Que o gráfico ele não faz mágica, ele representa o que acontece através de indicadores e cálculos matemáticos e outras paradas mais que tem nas médias e parará. Mas o que a gente faz com essas informações, aliás, o que o mundo inteiro acaba fazendo com essas informações, ela é interpretada através do preço. E identificar a movimentação do preço é uma arte magnífica do Price Action, o qual tem pessoas que operam de um jeito, outras do outro. Existem outras maneiras de visualizar o gráfico? Existem. Aí tem nuvem de Shimoku, tem Heikin Hash e outras paradas muito loucas aí que eu não, juro que eu não sei. Sou curioso, gosto, já dei uma olhada e tal, mas não manjo. O que eu manjo? Eu faço análise gráfica básica. Eu acho que é básica, pelo menos para mim é básico e serve para mim. E ela me auxilia nas minhas tomadas de decisões como investidor, como especulador, muitas vezes, né? Aí o cara faz uns tradezinhos marotos, assim, não é nada demais, mas o cara faz. E nas operações DeFi também. E vamos lá. O que vocês têm que saber, né? Partindo do básico, né? Vocês já olharam o vídeo anterior, já configuraram, deixaram tudo bonitinho, semelhante aqui. Tu tá aqui com o preço. O que são essas velas, né? Essas coisas verde e vermelhas. Cada vela é um período do gráfico que tu tá olhando. No caso, eu tô olhando o diário, né? Eu poderia olhar aqui 4 horas, né? Poderia olhar aqui 15 minutos. No caso, eu gosto muito do gráfico diário e do semanal. Por vezes eu olho mais o 4 horas também. Mas o que você tem que entender é que cada velinha dessa aqui representa um período que a gente está analisando. E o que quer dizer? Aí agora o nosso editor vai dar um zoom aí. Eu vou tentar ampliar o máximo que dá, mas o nosso editor vai dar um zoom. O que quer dizer isso? Toda vez que vocês veem o corpo do candle, tá? Que eu tô pegando esse aqui como exemplo, ele tem um corpo verdinho gostoso. O que quer dizer isso? Que o início do dia começou aqui, do dia eu falo porque o gráfico diário, né? Mas assim, o início do período começou com o preço aqui e terminou com o preço aqui. Ah, mas o que é aquele rabinho ali em cima? Quer dizer o quê? Que o preço no dia ou no período começou aqui, ele veio até aqui e subiu, assim como ele também no mesmo dia, né? No mesmo período, né? Desse candle, né, desta vela, ele veio até aqui e voltou e acabou encerrando aqui. Então, através de um candle, tu tem a interpretação do que aconteceu no dia. Como assim? Não entendi. Nesse dia, o mercado abriu aqui, provavelmente veio até aqui, subiu e depois caiu e fechou aqui. Basicamente é isso. Isso se chama volatilidade. Mas até aqui nem foi tão volátil porque foi pequeno. Mas enfim, volatilidade é isso aqui, meus amigos. E isso daqui é volatilidade, ó. Essa é a interpretação do candle que vocês têm que ver. Quando ele fechar verde, quer dizer que ele fechou positivo. Quando ele fecha vermelho, ele fecha negativo. A não ser que tenha trocado de cores, e às vezes o pessoal troca, usa branco e preto e tal, enfim. Mas isso tu pode até configurar, se tu achar mais bonitinho e te doer menos os olhos. Aqui embaixo, essas barras grandes aqui são o volume. Quanto maior são essas barras, tá? E que elas estão aparecendo aqui, maior é o volume de negociação naquele dia. Eu tô falando dia, mas vocês sabem que é o do período que vocês estão analisando, né? Se eu errar aqui, não venha mexer o saco. Então, candlestick é isso. E aí, existem vários tipos de candles, que daí a galera dá uns apelidinhos bem legal. Por exemplo, isso daqui é um candle de engolfo de alta, porque engolfou a máxima do dia anterior. Isso daqui é um candle de engolfo do dia anterior, esse treco verde aqui. Por quê? Óbvio que esse sinal aqui não é tão legal, porque teve uma sombra vendedora que deu uma empurradinha no preço para baixo antes de fechar o dia, né?
o período. Enfim, assim como também existem engolfos de baixa. Assim como vocês podem ver aqui, ele fechou numa mínima mais baixa que a mínima do dia anterior. Então isso aqui é um engolfo de baixa. Normalmente engolfos direcionam o mercado, né, na direção em que foi engolfado. Óbvio que depende de outros candles de confirmação no dia seguinte, por exemplo. Sim, mas aqui, por exemplo, aqui esse engolfo falhou, né, e veio abaixo e depois segurou e aqui engolfou para baixo e aí veio abaixo. Então assim, são apenas indícios indicativos baseados, né, no price action, né. Enfim, eu não vou entrar em detalhe nos 49 mil tipos de candles, apesar que não tem muito. Aí tem vários nomes, né? Candle martelo, daí quando é martelo invertido, não sei o que, não sei o que lá. Mas, por exemplo, quando fecha uma vela assim, quer dizer que o preço começou aqui, o preço veio até aqui embaixo, subiu e ainda fechou aqui em alta. Tá? Não necessariamente nessa ordem, ele pode ter subido, baixado, depois voltado, mas enfim. Isso aqui a galera chama de martelo, ele tem um formato parecido com martelo. E aqui a gente tem o martelo invertido, ou a galera também fala de estrela cadente, né? E esse aqui sinaliza normalmente movimento altista, né? Subsequente ser confirmado. E aqui também indica o movimento baixista ser confirmado normalmente. O que pode ser que não aconteça, como vocês podem ver exatamente nesse exemplo aqui, que o preço ficou só enganando o bobo. Porque não basta olhar apenas o candle, a gente tem que olhar como um todo o candle. E, no meu caso, gosto de olhar algumas médias. E eu dei esses dois exemplos básicos de candle para vocês, se vocês continuarem acompanhando o canal, e eu espero que façam isso. Nós vamos ir falando mais sobre isso ao longo dos dias. O jeito mais simples e mais básico de identificar uma tendência é quando a gente enxerga topos e fundos em uma direção. O que é um topo? Isso aqui. Por que é topo? Porque o preço veio até aqui e não passou. Isso é um topo. O que é um fundo? Isso daqui. Por quê? Porque o preço veio até aqui, não passou e foi para o outro lado. Então aqui a gente tem um fundo e um topo. Ah, mas já sei a tendência? Depende do tempo gráfico. Nesse tempo gráfico ainda não. Por quê? Porque falta reconhecer outros topos e outros fundos. O que a gente vê aqui? Outro topo mais baixo que esse topo anterior aqui. Assim como outro fundo mais baixo que esse topo anterior aqui, que esse fundo anterior. Porra, falei errado. Mas enfim, vocês entenderam. Para identificar uma tendência única e exclusivamente baseada no preço, o que vocês vão buscar? Topos e fundos em uma direção, tá? Vamos dar um exemplinho aqui. Aqui a gente tem um topo, tá? Ou seja, o preço veio até aqui e não passou daqui. Aqui a gente tem um fundo. Por quê? O preço veio até aqui e não passou daqui. Aqui a gente tem um outro topo. Aqui a gente tem um fundo. Aqui a gente tem um topo. Aqui a gente tem um fundo. Tem topo, tem fundo. O que isso quer dizer? Que enquanto a gente tem topos, vocês podem ver que esse topo aqui ele é menor que esse, né? Tá mais baixo. E esse fundo aqui está mais baixo que esse. Isso quer dizer que a gente tem topos descendentes, né? Para baixo. E fundos descendentes para baixo. Tá? Ó, esse aqui mais baixo, esse aqui mais baixo. Então, resumidamente, a gente tem topos e fundos descendentes, o que caracteriza uma tendência de baixa. Parabéns, você sabe identificar tendências. Ai, mas e a tendência de alta? Como é que É a mesma coisa, só que ao contrário. Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui, essa época que eu lembro muito bem. O que a gente tem aqui? Um fundo, por quê? Não passou daqui. E aqui, um topo, porque não passou daqui. Aqui, um fundo. Aqui, um topo. Aqui, um fundo. Aqui, um topo. Aqui a gente tem fundos e topos ascendentes que direcionam o movimento do preço para cima, tá? Por que eu encerrei aqui? Porque aqui ele fez um fundo mais baixo que o fundo anterior, dois fundos anteriores inclusive. Aqui a gente quebra essa tendência. E eu já vou emendar aqui um pouco de análise gráfica, que é o seguinte, que a gente pode traçar linhas e entender quando essas linhas de tendência são quebradas. Tá, aqui tem só dois pontos ligados, então não seria um ótimo exemplo, mas enfim. Então, através do preço, vocês identificam qual é a tendência. Tem outras maneiras? Tem gente que gosta de usar linhas de tendência, né? Que eu uso também, às vezes. Aqui a gente vê que toda vez que toca nessa linha de tendência aqui, né? Ele retorna até que ela seja rompida e retestada para depois o preço subir e tomar seu rumo. Então, isso aqui é uma linha de tendência de baixa. Uma outra maneira de identificar tendências, seja de baixa ou de alta, obviamente, é usar as médias, que eu já mostrei para vocês, que eu uso esse indicador aqui, que se eu achei o criador dele, eu quero enaltecê-lo e parabenizá-lo, que é um indicador que eu configuro várias médias ao mesmo tempo, tá? No meu gráfico. Aqui eu vou botar só duas aqui para não confundir vocês, eu vou botar três aqui para não confundir vocês, que eu acho que são médias bastante utilizadas. E quando num gráfico, num ativo, utilizam muito, tipo,
olhando um indicador em determinado ativo, ou seja, uma média ou algum outro indicador, a tendência é que esse indicador funcione até que a galera comece a ir mudando as estratégias, né? Tipo, falando isso numa amostra gigantesca de pessoas. Mas, com esse indicador aqui, eu consigo botar várias médias, mas vocês podem botar separadamente cada uma, tá? Eu gosto de olhar porque a média de 9 dias, tá? Que é a mais curtinha aqui, ou a de 9 períodos, né? Se eu for pro gráfico de 4 horas, nesse indicador ele vai se adequando aqui. Quando eu pego 9 períodos, eu tenho uma visão mais curta da tendência. Quando eu pego uma média de 21 períodos, eu pego uma tendência um pouquinho maior. Mas, olhando no gráfico diário, que é o que eu mais olho, eu gosto de olhar essas duas para curto prazo, né? A movimentação do preço. E a gente vê que, nesse momento aqui, a gente tem a média 9 apontando para cima e a média 21 praticamente apontando para o lado, né? Então, pode ser que a gente tenha uma pequena movimentação positiva no preço nos próximos dias, só baseado na média, eu tô dizendo isso, tá? A não ser que ele rompa para baixo dessa média, que normalmente quando ele rompe para baixo dessa média, o que acontece? O preço tende a se afastar dela para baixo. Mas, sem entrando muito em detalhes para vocês, a lógica é que as médias apontam a tendência, né? Pelo menos essas médias que eu uso as médias exponenciais, né? Que é diferente das médias normais. As médias exponenciais, elas levam mais em conta os últimos períodos, né? Para fazer a média, a média do preço dos últimos dias. Então, provavelmente ali, o dia que tá e eu não me lembro agora de cabeça, se alguém souber, deixa nos comentários. Eu acho que são os 3 dias, né? Os 3 últimos períodos têm mais relevância na média do preço. Agora, juro que eu não me lembro, mas enfim. Muita galera usa e é por isso que essas médias, na teoria, funcionam e representam, às vezes, suportes, resistências ou pontos-chave no gráfico. Não tô falando para vocês que é para vocês usar isso como setup para ficar fazendo trade enlouquecido, até porque eu não uso essas médias para isso. Às vezes eu uso, mas enfim, não use, tá? Estudem sobre trade, estudem sobre setups diferentes de trade. É isso que vai fazer você, de repente, conseguir arrancar uns troquinhos do mercado. E aí, no estudar, vocês vão definir qual setup vai funcionar melhor para vocês, seja baseado na experiência ou num backtest, né? Num teste ao longo do tempo, no passado, no caso, né? Olhando para trás, se essa estratégia funcionou. E aí tem gente que usa robô para isso, tem gente que usa software, e tem gente que usa a tarimba, né? Que vai olhar no gráfico para trás se a grande maioria das vezes isso tem funcionado. Aqui, o que eu acho que vale a pena vocês olharem com mais atenção, né? Pensando como investidores, é sim um gráfico semanal e médias semanais, tá? E aqui o gráfico de 59 dias ou 56 dias, tanto faz, ele vai dar um direcionamento mais longínquo para vocês, tá? Eu vou aqui pegar o gráfico semanal e aí vocês podem botar ali, bota uma média 8, uma média 9, uma média 21. E aqui o que a gente vê? Que as médias estão apontando para baixo. Então eu não preciso nem ficar olhando para o preço para saber que a tendência é de baixo. Então assim, sendo um cara conservador, eu esperaria essas médias estarem minimamente para o lado apontando para cima e o preço acima dela para eu tentar surfar uma movimentação de alta de mais longo prazo. Então como não está, cada dinheiro que está investido nesse mundo nesse momento, a gente vai monitorando e vendo o que pode acontecer, mas sabendo dos riscos, né, de mais derretimento do preço ou não. Então vocês identificam a tendência com as médias e vocês, assim, não precisa usar esse indicador que eu estou usando, caso não conseguir, mas tu bota aqui EMA, né, são as médias exponenciais, e tu vai selecionar aqui esse primeiro, ou média e média móvel, e aí são as médias MA, bota MA que vai achar. MA, tem alguns indicadores gratuitos aqui legais, aqui ó, esse QMA também, ele dá algumas 4 médias juntas também, é outra pegada, mas tu não configura elas, mas enfim, não vou falar de indicadores aqui porque eu uso basicamente pouco, eu uso o VPVR, que eu já expliquei no vídeo anterior, ele indica pontos de liquidez no gráfico, né, smart money e os caramba, e que às vezes são resistências e suportes importantes no gráfico, e às vezes eu utilizo para o DeFi, para achar pontos de concentração de liquidez onde eu vou querer estar provendo liquidez, às vezes, não é sempre, às vezes eu uso exatamente para o contrário, para pegar a volatilidade, eu me exponho fora do VPVR, mas isso fica para uma aula sobre DeFi junto com análise gráfica, que quem sabe a gente pode fazer mais à frente. Beleza? Então, cara, não tem muito mistério, tá? Para vocês, outra maneira, assim, para vocês identificar tendência, tá? Vocês pegam o gráfico diário e coloca aqui, ó, super trend. Aqui, se tu olhar isso aqui, só isso aqui também ele vai te dizer a tendência. Quando tiver short aqui vermelho, a tendência é baixa. Quando tiver longa, a tendência é alta. Aqui ele tá dizendo que no gráfico de 4 horas, a gente acabamos de entrar numa tendência de alta aqui no momento que, se cair dos 16.619, que é o que tá aqui no cantinho, tu olhar aqui no canto vai ver, ele vai retornar a uma tendência de baixa. E às vezes falha. Isso aqui é basicamente um sinal, né, que te dá uma direção da tendência, mas ela falha. Assim como aqui, olha aqui.
ele disse que era tendência de baixa e foi lá uma vela verde gigantesca pra cima, né? Mandou a galera, tava acreditando em baixa, para a casa do caramba neste dia, neste momento. Nessas horas, no caso, porque aqui é o gráfico de 4 horas. Enfim, esse super trend auxilia para iniciantes e às vezes até para experientes a identificar tendências, tá? Vale a pena também dar uma olhada de vez em quando, beleza? O RSI, que é o cabo de força do mercado, aqui também é possível identificar tendência através dele. Entendendo que o RSI é a força do mercado, né? Eu gosto de fazer uma analogia a um cabo de guerra, tá? Quando a gente está no meio do cabo de guerra, né? A briga tá empatada, né? Quando a gente tá para baixo do cabo de guerra, a tendência é de baixa. Quando a gente tá para cima do cabo de guerra, a tendência é de alta. Simples assim, tá? Então assim tu identifica a tendência. Óbvio que quando essa parada fica aqui em cima, a gente tá no momento sobrecomprado, tá? Independente do gráfico que vocês estão olhando. E aí talvez não seja tão interessante assim estar ali, né? Comprando, porque em algum momento pode demorar, pode ficar durante vários períodos surfando ali em cima, mas em algum momento o gráfico, o RSI, ele retorna aqui mais abaixo, né? Então eu prefiro 1000 vezes comprar mais aqui, tá? A galera do trade, tem uma galera do trade de curtíssimo prazo que compra aqui e vende aqui, né? Então assim, estratégias diferentes para tentar arrancar um pouco de dinheiro do mercado, mas para identificar tendências, sim, acima do meio aqui, tendência de alta, tá? Sendo mais conservador, pega aqui os 60 do RSI e o 40 do RSI, aqui, tá, beleza. Surfando no meio, mercado lateral, sem tendência. Surfando abaixo, tendência de baixa, surfando acima, tendência de alta. E falando em mercado lateral, como é que tu identifica um mercado lateral baseado no preço? Eu mostrei topos e fundos ascendentes, descendentes, e quando isso não acontece? Quando isso não acontece, vira essa bagunça aqui que eu vou mostrar para vocês. No mercado lateral, a gente tem, eu vou pegar um gráfico menor aqui que vai ser mais legal de ver. No mercado lateral, adivinha para que lado o preço vai? Para o lado. Exatamente. Acertou, miserável. Aí a gente identifica sempre, quando a gente começa a achar que a gente entra numa tendência aqui, ó, fundos, topos, ascendentes, o mercado aqui, ele vem e faz um fundinho aqui, ó, mais baixo, daí, porra, quebrou a tendência, estragou meu clima, aqui um topo descendente e tal, não sei o que. Aí quando, opa, outro fundo ascendente, opa, lá em cima, topo ascendente, opa, tendência de alta infinita, isso, entra, aí vai, o que acontece? Blau, pra baixo, topo descendente, mais um topo descendente e tal. Então assim, cara, isso daqui é uma zona, um mercado lateral, porque ele não tem uma tendência fixa definida, né? E, trazendo para outros tempos gráficos, são nesses momentos que tu acaba também, não só nesses momentos, né, mas tu acaba identificando alguns padrões gráficos que de repente eu posso fazer um vídeo de repente específico sobre alguns padrões gráficos, né? Apesar de que eu falo isso também nos outros vídeos quando eu acabo puxando análise gráfica. Então fica no canal que tu vai aprender mais, independente de qualquer forma. E, obviamente, como eu estava falando de médias, né? Quando a média está apontando para o lado, também é um mercado basicamente lateral. Então é isso, né? Aprendemos como identificar tendências. E a partir do momento que tu identifica uma tendência, tu quer estar onde? A favor da tendência, né? Se a tendência é de baixo, tu quer estar vendido ou vendendo, né? Ou líquido, pelo menos, né? Com dinheiro para comprar quando inverter a tendência. Ou tu quer, no caso de uma tendência de alta, estar ganhando dinheiro, né? Estar exposto no ativo. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais vídeos sobre isso, sabendo que eu não sou trader, faço trade, faço. Funciona algumas coisas para mim, funciona outras nem tanto. Mas a análise gráfica se faz importante para você que é um investidor ou que quer especular algo em algum ativo que tu consiga ver o gráfico. Até porque o gráfico, como eu já falei no outro vídeo, ele representa o comportamento humano, certo? Então é isso. Se tu caiu de paraquedas aqui, esse vídeo aqui vai ser o primeiro, onde eu ensino a configurar o TradingView para olhar o gráfico. E esse vídeo aqui é um vídeo sobre finanças descentralizadas. Já esqueci. Se tu gostou desse vídeo, então já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se tiver interesse por cursos, mentorias e alguma coisa do tipo, deixa o formuláriozinho de interesse que a gente entra em contato, beleza? E não esquece de me seguir no Instagram. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.